A primeira geração modernista aconteceu entre 1922 a 1930 e teve como principal marco a Semana de Arte Moderna de 1922. Essa geração ela ficou conhecida principalmente pela ruptura com os padrões tradicionais literários e focando em construir uma própria identidade brasileira. Algumas características dessa geração são os versos livres e irregulares, a linguagem coloquial, o prosaísmo, o humor, a ironia e a valorização da cultura brasileira. Um dos principais autores foi Oswald de Andrade, e podemos notar essas características em um poema já estudado, que é o Canto de Regresso à Pátria. Oswald retoma um famoso poema que é Canção de Exílio, mas de forma mais atual e irônica. Quando ele fala São Paulo e Rua 15, ele traz elementos de um Brasil urbano e moderno para uma estrutura que lembra o romantismo. Então a gente vê essa ruptura com o tradicional, mas também tem a permanência de alguns elementos. Então ele utiliza um texto antigo para criar algo novo. Em O Vício na Fala, aparece uma característica importante, a valorização da linguagem popular. Quando ele utiliza dizem-mió, dizenteia e dizenteiado, reproduzindo a maneira informal que realmente falamos, ele mostra que a linguagem popular também pode fazer parte da literatura. Já no poema Erro de Português, Oswald utiliza da ironia para fazer uma crítica à colonização. Ele imagina uma situação em que o português tenha sido vestido pelos indígenas, invertendo a história da colonização. Assim, uma linguagem simples se torna uma crítica à imposição cultural europeia. E um último exemplo é o poema O Capoeira, que Oswald ele procura valorizar a manifestação cultural e utiliza de características anteriormente citadas, que é a estrutura curta, é uma linguagem coloquial e num ritmo da fala. Portanto, isso nos mostra que a geração ela buscou realmente romper com essas tradições e criar uma literatura mais brasileira e uma identidade própria para o país. A segunda geração modernista aconteceu aproximadamente entre 1930 e 1945. Diferentemente da primeira geração, que estava muito preocupada em romper com a tradição, a segunda já utiliza dessa liberdade que já estava conquistada para produzir uma nova literatura mais madura e aprofundar questões sociais, políticas e existenciais. Na poesia, podemos destacar Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Um exemplo muito conhecido de Drummond é o poema No Meio do Caminho. O poema ele apresenta a repetição de ideia de uma pedra no caminho. Essa repetição, que poderia parecer simples ou estranha, é justamente uma característica modernista. Então, Drummond rompe com essa poesia tradicional e transforma uma situação cotidiana em uma reflexão sobre a existência. A pedra pode ser interpretada como um obstáculo que aparece durante a vida. Então, apesar dessa linguagem ser simples, existe uma reflexão muito maior por trás do poema. A repetição também cria ritmo e faz com que o leitor fique preso àquela ideia de obstáculo. Já em Retrato, de Cecília Meirelles, encontramos uma poesia mais introspectiva. Então, a autora observa a própria imagem e percebe as mudanças provocadas pelo tempo. O poema fala sobre a identidade, passagem do tempo e transformação. Na prosa, a segunda geração também fica marcada pelo romance de 30, que trouxe muitos problemas sociais brasileiros. Em Capitães da Areia, acompanhamos crianças e adolescentes abandonados que vivem nas ruas de Salvador. A obra mostra a pobreza, o abandono e a desigualdade social. Dessa forma, os personagens. A terceira geração modernista começa aproximadamente em 1945 e ela apresenta uma literatura mais preocupada com a questão da subjetividade, com a linguagem e com as questões existenciais. Entre os principais autores dessa fase se destacam Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral. Começando por Clarice Lispector, podemos destacar a obra Romance segundo GH. No romance, a autora não está preocupada apenas no que acontece externamente, o principal acontece dentro da mente da personagem. A protagonista passa por uma experiência que é aparentemente simples, mas que por dentro causou uma grande crise nela. E a partir daí, ela começa a questionar sua identidade, sua visão de mundo e sua existência. Por isso, uma das principais características de Clarice é a introspecção,
onde a autora explora profundamente os pensamentos e sentimentos das personagens, fazendo com que o leitor possa acompanhar os conflitos internos que ocorrem. Outro nome muito importante é Guimarães Rosa, principalmente pela maneira que ele utilizava a linguagem. Em Grande Sertão, por exemplo, ele utilizava expressões populares, palavras regionais, neologismos e suas próprias construções. Essa inovação fez com que a linguagem não seja apenas uma forma de contar a história, a própria linguagem vira parte da experiência do leitor. Além disso, mesmo a obra apresentando o sertão brasileiro, ali são discutidos problemas universais, como o bem, o mal, a morte, o destino e as escolhas humanas. Por fim, temos João Cabral, autor de Morte e Vida Severina. Essa obra acompanha Severino, que é um retirante nordestino que sai do sertão em busca de melhores condições de vida. Só que durante a viagem, ele acaba encontrando várias situações relacionadas à morte, pobreza e à desigualdade. O próprio título Morte e Vida Severina mostra essa contradição. A vida dos retirantes é tão marcada pela morte e pela pobreza que viver acaba sendo uma luta constante para eles. E essa obra deixa grande crítica social, porque ela mostra que o problema de Severino não é individual, não é apenas dele, e existem vários outros Severinos por aí que vivem a mesma realidade que ele. Além disso, João Cabral também utiliza uma linguagem bastante trabalhada e objetiva, para evitar qualquer tipo de sentimentalismo exagerado. E a construção dos versos coloca um ritmo na narrativa que faz com que a obra se aproxime à tradição popular nordestina. Então podemos perceber uma evolução entre as três gerações, onde a primeira, ela busca romper com o tradicional e construir a própria identidade brasileira. A segunda, ela aprofunda ainda mais o modernismo e passa a discutir questões sociais e existenciais. E a terceira, aprofunda a subjetividade e aprofunda mais a linguagem.